Bom, hoje tivemos esse grande documentário aqui, muito interessante, do Plandemic, que fala sobre a bioquímica. A pandemia. Então, o YouTube está derrubando em todos os lugares e eles têm um site próprio, que é o pandemicmovie.com. E esse o resumo aqui do filme, assim: a humanidade está presa por uma pandemia assassina. As pessoas estão sendo presas por surfar no oceano e meditar na natureza. Nações estão entrando em colapso. Cidadãos famintos estão se revoltando por comida. A mídia gerou tanta confusão e medo que as pessoas estão implorando por uma salvação, por uma seringa. Os donos de patentes bilionários estão pressionando por vacinas obrigadas globalmente. Qualquer pessoa que se recusa a ser injetada será proibida de viajar, estudar e trabalhar. Isso não é uma sinopse de um filme de terror, é essa a nossa realidade atual. Aí ele discute como chegamos aqui. No início de 1900, o bilionário americano Rockefeller comprou uma empresa farmacêutica alemã que mais tarde ajudaria Hitler a implementar a sua visão baseada na eugenia. Vamos tentar aqui compartilhar essa outra tela. Um bilionário americano comprou uma farmacêutica. Rockefeller queria eliminar os concorrentes da medicina ocidental, então enviou um relatório ao Congresso declarando que havia muitos médicos e escolas de medicina na América, que todas as modalidades de cura natural eram charlatanismo. Rockefeller pediu a padronização da educação médica e assim começou a prática de droga em muitas pessoas, sintética de droga. Depois das pessoas se tornarem dependentes desse novo sistema de drogas viciantes, fornecia o sistema mudou para um programa pago, criando clientes ao longo da vida para os Rockefellers. Atualmente, o erro médico é a terceira principal causa de morte no céu.
Então, aí ele chama. Em 2020, eles nomearam Covid-19. Nossos líderes de saúde mundial previram que milhões morreriam. A Guarda Nacional foi destacada, hospitais e improvisados foram erguidos, valas comuns foram cavadas, notícias aterrorizantes tinham pessoas em todos os lugares procurando abrigo para evitar contato. O plano estava se enrolando com precisão diabólica, mas os mestres da pandemia subestimavam uma coisa, o povo. Profissionais médicos e cidadãos comuns estão compartilhando informações críticas no online. Senhores de grande tecnologia ordenaram que todas as vozes dissidentes fossem silenciadas e proibidas, mas não tarde demais. As massas estão acordadas e conscientes de que algo não está certo. A quarentena forneceu o elemento ausente. Tempo. De repente, nossos cidadãos sobrecarregados têm tempo suficiente para pesquisar e investigar por si mesmos. Depois de ver, você não pode mais deixar de enxergar. A pandemia exporá a elite científica e política que administra a farsa que é o nosso sistema de saúde global, enquanto define um novo plano, um plano que permite que toda a humanidade se reconecte com as forças coletivas da natureza. Bem, esse é um grande tema nesse filme. Essa senhora, ela é, foi perseguida, presa, um monte de... E o falso tal, por causa que ela estava na pesquisa de AIDS, e aí ela denuncia o Fauci, né? Então, ela conta toda a sua história, ficou presa, esforjaram, ela tinha feito um artigo sobre a pesquisa de AIDS, aí o Fauci diz, não, então não vamos deixar publicar, e um rolo ali, isso é questão de dinheiro. Então,
Bom, e assim segue. Outro tema do dia, foi essa entrevista aqui, né, do professor Vodar. O professor Vodar que tem décadas de experiência com vírus e epidemia, apresenta a sua visão sobre a crise corona. Uma crise maligna totalmente motivada por desinformação e pânico. Por um lado, o teste que não detecta os antigos coronavírus que circulam entre as pessoas há muito tempo, executados em números cada vez maiores, e esses, por definição, resultam em número cada vez maior de testes positivos, alarmadamente rotulados como casos. Uma onda de gripe que no mundo médico e na mídia consiste apenas em corona, e onde todos os outros vírus respiratórios que também participam desaparecem subitamente do quadro. Ele mostra no gráfico das mortes, as mortes por outras causas descem e as dos coronas sobem compensatoriamente. O número total mundial de vítimas da gripe totalmente alinhado com outros anos. Por outro lado, uma doença Covid-19 que não apresenta sintomas específicos, mas é causada principalmente pelo pânico. Pânico que causou problemas para hospitais e prestadores de serviço de saúde em várias partes do mundo, não por causa da própria doença, mas por outras circunstâncias diversas, incluindo estrutura populacional, saúde, qualidade e capacidade versus atendimentos e os frequentemente fatais, UTI e respiração. O próprio fechamento causa problemas, porque as pessoas não vão no hospital, acabam morrendo em casa de infarto, ou por medo, ou por falta de acesso. Em Nova York se tem relatos que as pessoas não são ressuscitadas pelo serviço de urgência, em ordens de não ressuscitar. Vodarga é tranquilizador para qualquer pessoa preocupada com o vírus. Esse perigo não é maior do que em qualquer outra temporada de gripe. Agora também baseado em dezenas de cientistas e líderes internacionais analisando números reais de todo mundo. A mensagem de Vodar é perturbadora quando você se pergunta como o mundo inteiro pode ser enganado por um pânico tão claramente livre de fatos que se deixa levar ao corte das liberdades mais fundamentais. Um mundo que pensa que precisa se preparar para um novo normal, nas quais soluções incrivelmente perigosas, extremamente indesejáveis, como vacinação em massa, rastreamento de contatos e outras vigilâncias são vistas como atraentes.
Vou dar alerta para uma nova onda de pânico inteligentemente induzido e milhares de mortes necessárias, já que os tratamentos de Covid-19, cloroquina, que estão sendo preparados em centenas de ensaios problemáticos, serão realizados em breve na África. 10 a 20% da população masculina de áreas antigas de malária tem deficiência de fovismo, glicose 6-fosfato. Para esse grande grupo de pessoas, o tratamento com hidroxi é frequentemente fatal. O Dr. Vodar pede a todos que conversem com seus representantes locais e apelar ao senso de responsabilidades para se formar e para garantir que a loucura mundial por essa crise mentirosa e incrivelmente perigosas soluções sejam imediatamente revertidas. Outro perigo, os médicos de Nova York estão denunciando o uso de ventiladores que causam 97% dos idosos que vão a ventiladores morrem. E apareceu um vídeo, um cara denunciando que no hospital aquele fornecimento de oxigênio simplesmente por ar, ele estava sendo os aparelhos para fornecimento de oxigênio por garrafa estavam sendo colocados de lado no hospital, porque simplesmente nos Estados Unidos remunerava, se fosse pneumonia, o hospital ganhava $6 mil. Se fosse detectado Covid, 13 mil. E se for precisasse ir para o respirador, $39 mil. Outro motivo também é que parece que eles ficavam com medo, se a pessoa fosse respirar oxigênio pelo tubo, que ele ia contaminar todo o ambiente. Inclusive tem